Obviamente, a comunidade foi suportada, apoiada por nós. Aqueles que não foram, obviamente, nós estávamos a vos representar, mas não queremos representá-los sempre. Os irmãos devem estar mesmo também para representarem-se diante da comunidade. Nós vamos voltar àquela comunidade, posso ouvir um amém? E vamos muitos mais para podermos dar cada um de nós o seu suporte. Então, amados, fiquem atentos à agenda da igreja, porque é para todos nós participarmos, amém? Dia 21, conforme disse a Uda, nós temos o encontro. O encontro é para todos aqueles, o encontro é um retiro espiritual, ok? Então, todos aqueles que não fizeram o encontro, eles deverão fazer. Então, se você não fez, há aqueles que já fizeram e decidiram fazer novamente, não há problema. Tá? Nós vamos, vai ser uma bênção, os irmãos. Se o irmão não fez, é bom que faça, porque inclusive para nós batizarmos o irmão, nós normalmente fazemos a recomendação que participe daquele momento. É muito, muito especial, ele é preparado mesmo para esse fim, para nós prepararmos o crente para isso. Também, aqueles que vão ser recebidos como novos membros, nós fazemos muito gosto que participem do encontro, tá? Esse retiro espiritual, esse tempo que nós vamos estar ali a buscar Deus, só mesmo a orar e a buscar. Depois desse momento, nós gostamos de receber os irmãos ali como membros da igreja para receberem os seus certificados e tudo mais. Então, irmãos, participem do encontro, é já dia 21 e 22, ou seja, está às portas. Não deixe de participar, não fique distraído. Nós vamos reforçar a comunicação também ao longo da semana a respeito de todas as orientações para os encontristas, num grupo específico, para aqueles que se inscreverem, mas, obviamente, queremos que todos os irmãos participem. Amém! Glória a Deus. Vamos chamar o pastor Bruno e nós vamos orar pela vida dele, amém? Enquanto ele nos abençoa. Estenda a tua mão aqui para frente, vamos abençoar a vida do nosso pastor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Bruno. Glorificamos o teu nome, porque ele está aqui, Senhor, como um dom, como um presente para nós, para ministrar a tua palavra, ser um vaso em tuas mãos nesse dia. Queremos, Senhor, engrandecer o teu nome e orar. Abençoa o teu filho, Senhor, enquanto ele fala conosco. Guarda-o, sustenta-o e protege-o. Protege também a sua família, Senhor. Que eles estejam guardados debaixo das tuas asas, à sombra do Onipotente. E que eles, Senhor, vejam a glória do Senhor se manifestar em suas vidas dia após dia. Nós oramos para que não haja nenhuma retaliação das trevas. Ao contrário, teus filhos vejam, Senhor, a tua salvação e a tua mão estendida sobre eles. Te agradecemos por tudo. Declaramos que estamos com corações abertos, ouvidos, Senhor, atentos, a mente perceptível, Senhor, a tua palavra, e queremos recebê-la como tal. Te agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Olha para o teu vizinho, bonito, cheiroso. Bonito, não sei se está cheiroso, mas, por favor, olha para o teu vizinho e diga: és abençoado. És abençoada. A graça do Senhor te alcançou. Olha para o outro e diz: a graça do Senhor Jesus te alcançou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Domingo passado eu comecei a falar um pouco sobre essa mensagem, sobre a graça. Quem tem compreendido a graça do Senhor? Está ficando claro, e hoje vai ficar mais claro ainda, amém? Vai ficar cada vez mais claro aquilo que o Senhor está nos falando. Aleluia. A mensagem da graça, ela é, para mim, uma das mensagens mais inspiradoras. Eu, particularmente, sou extremamente abençoado quando começo a meditar profundamente sobre a graça de Deus, não é? A mensagem da graça precisa ser anunciada nos quatro cantos da terra, porque, de fato, a humanidade tem perecido. A igreja de Jesus tem deixado de usufruir de um benefício glorioso chamado graça de Deus. E ela tem estado paralisada em diversas áreas por não compreender
quando, na verdade, alguns nem estão paralisados, mas estão regredindo na fé. Há um sentimento que permeia o nosso meio cristão, e eu não falo só a igreja de diante do trono, Talatona, mas eu falo dos cristãos em si. Qual é o sentimento que nós temos? É o sentimento de que não há mais profundidade nas pessoas. Não há mais experiências profundas com Cristo. Está ficando cada vez mais superficial a forma como as pessoas encontram a Jesus. É diferente da forma como Jesus passou na terra como homem, habitando em um corpo carnal. A experiência daqueles homens que estiveram com Jesus era uma. A experiência dos homens que não tiveram com Jesus, mas foram revestidos pelo Espírito Santo, eram outra. Depois, o Evangelho começou a ser pregado por todas as nações. E quando o Evangelho foi pregado em todas as nações, é natural que começou-se a ver uma diluição daquilo que era sólido. Aquilo que era extremamente essencial, puro, genuíno, começou a perder propriedades e começou a ficar ralo, né? Sabe uma papa rala que você come, tem mais água do que aveia, por exemplo, mais água do que trigo? Aquilo começou a ficar perdendo a substância, a essência. E chegamos no ano de 2025, estamos nós, nessa geração, sentados aqui, reunidos no nome de Jesus, para compreender aquilo que Deus quer com as nossas vidas. De fato, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é? Qual o sentido de ser igreja? Qual o sentido de estarmos juntos em comunhão? Qual o sentido de lermos a Bíblia, que foi deixada pelo Senhor como guia, como manual de vida? Qual o sentido de orarmos, de cantarmos louvores, de adoração? Qual o sentido de chorarmos na presença de Deus? Por que tudo isso? Deus, de fato, continua sendo Deus. O mesmo Jesus que passou nas ruas da Galileia, que passou pelos vilarejos, pelas casas, é o mesmo Jesus que está entre nós. Eu vou dizer de novo, o mesmo Jesus que andou pela Galileia é o mesmo Jesus que está entre nós. Só que perdemos essa percepção e começamos a entrar por um sentimento religioso, né? E passamos a ser assim saudosistas com Jesus. Uau, a história de Jesus que impacta o mundo, a humanidade, a história de Jesus escrita nas cartas. E aquilo se torna algo teórico e não experimental. Se torna algo da teoria, das letras, e não uma experiência profunda. Mas eu quero dizer a vocês que o Espírito Santo quer nos conduzir para sair do nível das letras e entrar para a experiência. Deus quer nos tirar do nível da informação para começar a apalpar. O Senhor quer nos levar para um nível de não apenas tomar aquele pequeno alimento que é dado às crianças, mas a começar a comer e experimentar uma comida sólida na presença dEle. A vida com Deus é, de fato, desafiadora. Porque eu olho para a Bíblia e olho para os princípios e eu vejo, uau, não é fácil. Não é fácil abandonar a carne, abandonar os desejos da carne. Não é fácil abandonar o que o mundo oferece. Não é fácil abandonar os apelos imorais nas internets da vida. É um desafio imenso que a igreja vive no século XXI. Os nossos irmãos dos outros séculos tinham outros desafios. Mas nós temos desafios enormes de viver uma vida segundo as Escrituras, de experimentar o que realmente é aquilo que transcende a religião. Nós precisamos ir muito mais além, muito mais fundo naquilo que diz respeito a termos um relacionamento com o Senhor. A mensagem da graça de Deus é uma mensagem profunda, que precisaríamos falar disso por muito tempo e continuarmos falando sempre. Porque não se trata apenas de um conceito extraordinário de que não merecemos aquilo que Deus fez por nós.
mas se trata de algo que veio para revolucionar a vida de qualquer ser humano que se expõe a essa graça. Isso não pode ser apenas uma teoria, uma conversa bonita, um papo bonito de falar e se ouvir, uau, a graça de Deus é linda, maravilhosa. Mas eu quero saber, na minha vida pessoal, aonde isto se aplica. Aonde eu posso aplicar a mensagem da graça dentro do meu relacionamento conjugal? Como eu posso aplicar essa mensagem da graça de Deus, essa revelação que vai sair da minha mente e vai vir para o meu coração, e eu vou começar a dar frutos dessa mensagem? Como dar frutos da mensagem da graça por onde eu ando? Na faculdade, na escola, no meu trabalho, dentro da empresa. Como é que eu consigo manifestar essa mensagem de Deus, que é a graça, gloriosa graça? Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu acho muito interessante. É tão simples entender a graça. Até o pastor Fernando falou aqui, né? A terra continua a girar no seu eixo. Sabe por que a terra continua a girar no eixo? Por causa da graça de Deus. Porque se não fosse, ela já estava toda fora do eixo. A graça de Deus faz com que os mares tenham um limite nas suas ondas na terra. Quando eu vou na praia, eu fico impressionado. A onda gigante, ela vem, quebra, chega até um ponto e recua. E quando eu olho para aquilo ali, Deus diz, a minha graça. Porque se não fosse a minha graça, essas ondas já tinham invadido a terra e já tinham aniquilado com todos nós. Quando você vê o nascer do sol, o pôr do sol, a cumprir o horário fielmente, sem falhar, as constelações, os planetas, todos no seu alinhamento perfeito, as galáxias, os asteroides que passam próximo da Terra, e há notícias que os cientistas, vai vir, 2035, um asteroide vai vir e vai bater a Terra. Vai não. Por causa da graça do Senhor. E se trouxermos mais para mim, para você, para dentro da nossa experiência, que coisa sobrenatural é dormir e acordar. Porque quando você dorme, você está extremamente vulnerável. Sua mente entra em um estado de descanso absoluto. Seu consciente já desacelera, seu inconsciente entra em operação. Você fica ali. Como que eu acordei hoje? Diga comigo, pela graça. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Ela é o sustentáculo que move tudo isso. E ela é manifestada pelo amor de Deus por mim e por você. Por causa de você, a graça de Deus se manifesta todos os dias, sem falhar. E escute bem, não há absolutamente nada que eu e você faça aqui nesta terra para merecer isso. Se acertamos, a graça continua ativa. Se errarmos, a graça continua do mesmo jeito. Se obedecemos os mandamentos do Senhor, a graça está aqui presente. Se falharmos, ela está presente e continuará presente. Não há nada que eu e você possa fazer para merecer. Não há nada. A graça revela, ela é revelada em uma poderosa transformação. Porque é impressionante como olhamos para a graça de Deus e achamos que ela está disponível para que eu seja perdoado. Sim, a graça de Deus está presente para que eu e você seja perdoado por Deus quando erramos, quando falhamos. Mas a graça do Senhor, ela é poderosa para fazer algo que só Deus pode fazer na vida do homem. Uma transformação. Diga comigo, transformação. A graça de Deus revelada no meu e no seu coração.
além de trazer perdão dos nossos erros, das nossas falhas, ela traz uma transformação. Ela tem a capacidade de provocar uma transformação na nossa vida. Se olharmos para a história de Gênesis e Apocalipse, vamos ver homens que experimentaram da graça de Deus. Mas todos os homens que experimentaram da graça de Deus, além de terem os seus pecados perdoados, tiveram suas vidas transformadas. E aqui, onde entra um divisor de águas imenso, que separa as pessoas que são ouvintes, que conhecedores da graça, que são os religiosos, e aqueles que experimentam da gloriosa graça revelada em seu coração e começam a dar frutos de uma transformação na vida. É aqui onde nós separamos os homens que têm experiência profunda com Deus e aqueles que têm apenas a teoria, a letra. É aqui onde separamos aquelas mulheres, a geração de homens e mulheres que são marcados e carregam essas marcas por meio de frutos de uma transformação, daqueles que apenas são ouvintes da palavra de Deus, daqueles que são apenas simpatizantes da fé, daqueles que acham lindo a igreja, daqueles que acham maravilhoso o louvor, daqueles que não têm o que fazer no domingo e vão para o culto apenas para ter uma programação no domingo e depois ir almoçar com a família em algum lugar. Eu, sinceramente, paro diante dessa situação e meu coração aquece e fica apertado, porque eu fico pensando, Deus, e eu sei que esse peso vem do próprio Espírito Santo. Deus, desperta a nossa geração. Desperta a nossa geração para sair do nível da religiosidade, do nível da superficialidade, para ir ter um encontro com Jesus verdadeiro, sincero e profundo, ao ponto da graça revelada em seu coração transformar a sua vida sem um apelo humano, sem nenhum apelo humano, sem nenhuma interferência externa, sem ninguém pedir. Quando você tem a experiência com Cristo e a graça de Deus é revelada em seu coração, é impossível, diga comigo, é impossível não experimentar uma transformação. Mas, pastor, o que é que tem que ser transformado na minha vida então? Está tudo bem comigo? Há irmãos que nos procuram e dizem, eu estou bem. Eu tenho saúde, eu tenho um emprego, eu tenho um salário, bom salário, eu tenho uma boa casa, tenho um bom carro, tenho meus filhos aqui em volta da minha mesa. Eu tenho tudo. Pastor, eu não estou a perceber que transformação é essa. Nicodemos, quando chega diante de Jesus, estremeceu. Porque um homem letrado, cheio de conhecimento, doutrina judaica, até o talo, um homem cheio de letras e mais letras e conhecimento, o homem que transbordava o conhecimento judaico, chega diante de Jesus e simplesmente se desmonta, porque Jesus trouxe a consciência de Nicodemos que havia uma coisa que ele não tinha feito, que iria transformar a sua vida. Ele precisava nascer de novo. E ele olha para Jesus, mas o que é então nascer de novo? Como eu vou nascer de novo? Certamente ele olhou e disse, deve ser outra pessoa, porque eu já tenho aqui, minha idade já está avançada, como que eu vou nascer de novo? E Jesus olha para ele e diz que ele precisaria nascer da água e do... Vamos, povo que lê Bíblia, cadê? Tens que nascer da água e do Espírito. E ele olhou. Essa experiência não é no nível da letra, não é no nível da informação, eu não consigo alcançar. E ele percebeu que toda a sua vida passou como um religioso que não tinha uma experiência profunda com Deus, mas com a teoria. Ele sabia a Torá decorada,
Mas era um homem que não tinha experiência profunda com Deus. Era um homem que vivia no nível da superficialidade. E ele tem um encontro com Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com a graça de Deus. E aquela graça revelada em seu coração é exposta por Jesus que ele precisaria mudar. Um homem que tinha tudo. Talvez sejamos aqui alguns de nós que temos tudo. A vida está boa. A vida está boa, bem tranquila. E é engraçado que quando você que tem a vida bem tranquila tem um encontro de fato e profundo com Cristo, depois sua vida começa a virar de cabeça para baixo. E começa a ter problemas. E vem muitas dificuldades. Mas, pastor, estava tudo tranquilo depois que eu comecei a conhecer e andar com Jesus. Aqueles homens estavam lá a pescar peixes o tempo todo, lançar suas redes. Jesus chama, vem, segue-me. A vida deles estava tranquila, estava lá a pescar o peixe, pagava o imposto a César, tinha suas casas, tinha suas esposas, suas famílias, trabalho normal, trabalho como uma vida normal, como qualquer um de nós tem. Mas Jesus chama aquelas pessoas normais, assim como eu e você, e diz, segue-me. Do nada, aqueles camaradas começam a seguir Jesus. E quando eles começam a seguir Jesus, eu estava tranquilo a puxar rede, meu peixe, ninguém me chateava. Agora começa perseguição. Lutas. Começa a se levantar o Império Romano, a perseguir. Aqueles homens já não conseguem dormir normal, a pensar. E amanhecer a qualquer momento com uma espada na garganta. Mas é impressionante como a experiência de andar com Jesus e segui-lo e conhecer a sua gloriosa graça fez com que aqueles homens tivessem toda a força do mundo vindo do próprio Deus para superar qualquer dificuldade, porque não havia coisa melhor na terra do que seguir a Jesus. Como hoje não há coisa melhor a se fazer na terra do que seguir a Cristo. Mas eu não posso chegar aqui com um discurso para vocês. Venham, sigam, entreguem suas vidas a Jesus, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Venha, seja batizado no Espírito Santo, receba os dons. Porque a vida de vocês vai ficar muito melhor. Porque vocês vão ter e vão conseguir resolver os vossos problemas. Venham para Jesus, todos os problemas de vocês serão resolvidos. Meu irmão, escute bem o que eu vou lhe dizer agora. Há 2 dias atrás, eu me acordei com uma voz muito forte assim no meu... Era como se alguém tivesse falado, mas eu não sabia quem era. Mas eu me acordei e procurei alguém e não achei dentro do quarto. 4 horas da manhã. E aquela voz dizia, o Evangelho. Era assim, o Evangelho. O Evangelho não pode ser anunciado com a esperança de resolução de problemas. Eu não vim para resolver problemas. Nós queremos vir para Jesus porque temos muitos problemas. E queremos que Ele resolva a nossa vida. E o Senhor tem colocado no meu coração essa mensagem. Problemas nós continuaremos tendo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando escreve lá em Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele falou, eu me alegro também nas fraquezas, nos insultos, nos sofrimentos, nas perseguições, nas dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. O apóstolo Paulo se alegrava com os problemas. Será que nós estamos nessa mesma posição de nos alegrar com os desafios? De nos alegrar quando estamos sendo perseguidos? De nos alegrar quando algo acontece tão difícil conosco? De nos alegrar quando há problemas sérios? Ou simplesmente começamos a chorar e entramos em desespero e perguntamos quem é o culpado de eu estar passando por esse problema? Queremos achar, encontrar o culpado. O culpado é o pastor Fernando.
que não orou por mim. O culpado é a igreja, o culpado é o líder, o culpado é o meu patrão, o culpado é a minha mãe, o culpado é meu marido, meu esposo. Sabemos muito bem. E quando olhamos para a palavra do Senhor, os homens e as mulheres que têm experiência com Deus, eles não procuram culpados para os seus problemas. A Bíblia diz que eles se alegram. Eu me alegro na dificuldade. Eu me alegro no Senhor. Porque esse nível de discurso do Paulo é o nível de discurso daqueles que experimentam a gloriosa graça do Senhor. Se olharmos para a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, vamos ver que Paulo ensinando a igreja de Roma, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu não posso chegar para vocês aqui anunciando o evangelho que venha que tudo vai ser resolvido. Não, irmão. Venha, tome a cruz. Tome a cruz. Siga Jesus. Siga. A cruz muitas vezes vai ser pesada, vai doer, vai te desgastar, mas a sua experiência é incomparável. A sua experiência de estar com Cristo em meio à luta, de experimentar a sua graça em meio à dor, de experimentar o seu amor, a sua presença, todos os nossos problemas se tornam absolutamente nada. Se tornam, de fato, uma alegria. Se existe um povo na terra que o diabo odeia, é o povo que pisa na cabeça de Satanás todos os dias em meio às dores. É o povo que está passando pela dificuldade e dando glória a Deus, sem se queixar, sem reclamar, sem murmurar. O diabo odeia porque ele percebe que você compreendeu e agora você tem revelado em seu coração, não uma informação, não um conhecimento, você tem revelado no seu coração a palavra, a mensagem da graça que te sustenta em meio à dor. A graça que te fortalece em meio às dificuldades. Os discípulos conseguiam andar com Jesus porque havia uma graça de Deus que os acompanhava. Amados, a graça de Deus é como uma blindagem em meio à guerra. Eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pelo mais profundo vale, mas ainda ali o Senhor está comigo. Aquela dor que eu estou vivendo é uma dor, sim, sentida, sim. Porém, não é algo que me derruba, não é algo que me tira dos caminhos do Senhor, não é algo que me faz abandonar a Deus. Quer saber se você vive a dimensão dessa mensagem da graça? É simples, é muito simples. Analise a si mesmo e perceba como você reage diante das dificuldades. Como você reage quando você é contrariado por alguém? Você é aquele que revida, que parte para cima, vai para a guerra, quer tirar satisfação do outro? Ou você é aquela pessoa que relax? Não, eu fico calmo, fico tranquilo. A graça do Senhor me basta. Quando alguém me afligir, eu vou orar e vou dizer, Senhor, a tua graça me basta. Antes de eu falar qualquer coisa contra aquela pessoa, Senhor, a tua graça. É a tua graça que me capacita para ficar calado. E ficar calado para as mulheres é muito difícil. Tem um irmão ali que... É ou não é? Ficar calado para as mulheres é muito mais difícil, porque mulher naturalmente fala mais do que o homem. É natural. Depende, né? Tem uns homens que falam bué. Mas, no geral, as mulheres falam mais. Mas aquela mulher que é chata, fala tanto que é chata, ninguém aguenta mais. Você vai orar e dizer, Senhor, tua graça me basta, me ajuda a ficar calada. Me ajuda a diminuir pelo menos aí umas 2.000 palavras. Me ajuda a ouvir mais. Sabe que existem pessoas que não conseguem ouvir.
não consegue sentar para ouvir. É tão difícil para ela passar aqui 40 minutos, 1 hora ouvindo a palavra. A mão está coçando, os dedos estão para pegar o telefone e já ir falar no WhatsApp. Vai ver a mensagem. Você vai dizer, Senhor, a tua graça me basta. Eu estou na tua presença. Amém? A graça do Senhor vai ser revelada dentro do teu casamento. Por que é tão importante viver a graça de Deus dentro do relacionamento conjugal? Porque quando não se vive essa experiência, literalmente, é o encontro perfeito para a explosão. Junta ali os átomos, as moléculas perfeitas para que haja uma explosão dentro desse relacionamento. Aquele irmão, aquele pai que é impaciente com os filhos. Você, quando começa a conhecer a Cristo, a viver essa revelação da graça de Deus, você vai, sabe, Deus vai te dar tanta paciência, meu. Deus vai te dar tanta paciência para amar teu filho, para corrigir na mesma coisa, 70 vezes a mesma coisa você está corrigindo seu filho. Tem pais que corrigem a primeira vez, a segunda, a terceira vez já não aguenta mais. Já não dou conta, mulher, resolve isso aí porque eu não dou conta de corrigir meu filho mais. E já joga aquela obrigação para a mulher porque ele perdeu a paciência com o menino. Sabe por quê? Porque você não está vivendo na graça. A graça de Deus vai te fazer sentar com teu filho na mesa 100, 500 vezes e explicar a ele a mesma coisa. Filho, não podes mentir. Filho, mentir é pecado. Passa 2 dias, ele esquece. Já mentiu de novo. Meu Deus, me ajuda. O que é que eu faço com esse menino? E o Senhor te diz, a minha graça te basta. Ama de novo. Ensina de novo. Conversa de novo. Ora de novo por esse menino. As pessoas que não andam na revelação da graça desistem fácil de quase tudo. Podes olhar, elas começam algo e não terminam. Começam e não terminam. Começam e não terminam. Você vai dizer, Senhor, me dá graça para começar algo e continuar. Eu quero viver essa experiência dentro da minha empresa, com os meus funcionários. Eu quero, me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a mostrar o caminho, a formar, a treinar pessoas. Hoje em dia ninguém tem paciência para treinar ninguém para nada. Porque literalmente aquilo é uma dor de cabeça. Treinar pessoas é difícil. Treinar pessoas é difícil, demanda tempo, energia, tua saúde, demanda qualidade de tempo com aquela pessoa. Só que aquela pessoa não faz o que você pede. Aquela pessoa não faz aquilo que você orienta e você já quer logo largar aquilo. Olhe para Jesus e veja como ele treinava seus discípulos. Olhe para os homens de Deus e veja como eles treinavam seus discípulos. Elias treinava Eliseu. Olha como Paulo treinava Timóteo. Havia uma graça de Deus envolvida que fazia com que as imperfeições um do outro não fosse empecilho que me fizesse desistir de você. Não é a dificuldade A, B, C, não é porque o irmão é mais fechado que eu vou desistir das pessoas. E nós estamos a desistir. Se nós estamos a desistir dos filhos dentro de casa, avalie do povo da igreja. Avalie da sociedade. Avalie do país. Quantos irmãos já chegaram aqui, abriram a boca e disseram, assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou embora de Angola. Os próprios angolanos já desistiram da nação. Eu estou falando uma mentira? Quantos aqui já ouviram? Ontem eu vi isso. Ai, meu Deus. Alguém me disse, pastor, lá no Ombo, tivemos ali um momento de evangelismo tremendo no Ombo. Nem vou falar assim as coisas que aconteceram, mas foi... Eu estava conversando com alguns jovens assim, de seus 30 anos, 25, 30 anos. E teve um que disse assim, pastor,
Pastor, é brasileiro? Eu disse, sou brasileiro, filho. Ele fez, meu sonho é ir para o Rio de Janeiro, Copacabana. Eu vejo aquelas fotos assim, pastor, eu fico, Deus me dá uma oportunidade para sair de Angola. E eu olhei para ele e eu disse, não te falaram a quantidade de ladrão que tem lá em Copacabana? Não te falaram que tu pode ser roubado dentro do aeroporto assim que tu pousares? Eu disse, as notícias ruins da nação ninguém passa, só passa as boas, né? Vocês só sabem das coisas boas. E vocês acham que aquilo é um mar de rosas. E eu olhei para ele e eu disse, não desista da sua nação. E ele olhou para mim e disse, eu já desisti faz tempo, pastor. E aquilo meu coração se entristeceu. A experiência com Cristo, a graça, faz com que você passe a amar aquilo que ninguém quer mais. A graça de Deus faz com que você passe a amar aquelas pessoas que não têm valor algum. Sabe que a graça de Deus te tira do teu conforto, põe você dentro de um micro-ônibus, vai lá para uma comunidade dentro do mato, para simplesmente amar, servir. E me impressiona que há pessoas que não querem servir. Porque você serve a Deus servindo a outros, amando a outros. Lembre-se, Jesus deixou 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aonde estamos nós neste amor ao próximo? Somos até eloquentes no amor a Deus, né? Até sabemos falar palavras bonitas, cantar bonitos louvores, mas quando você é convidado pelo Senhor para ter uma experiência, para se aproximar do necessitado, para amar e para servir aqueles que precisam de alguma ajuda, de uma oração tua, que precisam de um abraço apenas, que precisa que você ame, aí lhe falta iniciativa de dizer, Deus, eu vou amar. Eu vou amar aqueles que não podem me favorecer em absolutamente nada. Eu vou amar aquelas pessoas que estão ali esquecidas, literalmente esquecidas. Jesus entra num tanque de Betesda e encontra um cego. Aliás, um cego não, um aleijado, que estava ali, paralítico, há 38 anos. Sabe que eu fiquei impressionado com aquele paralítico? Que camarada resistente. As águas do poço balançavam, ele tentava ir, não conseguia. Todo mundo ia na frente dele e mergulhava. E ele ficou por 38 anos tentando e aguardando Jesus. Aguardando o seu milagre. E eu acho impressionante que Jesus entra ali e vê todos aqueles necessitados, mas olha para aquele homem e diz, aquele ali está aqui há muito tempo, muito mais tempo do que todos os outros que estão aqui. Aquele é o esquecido, aquele é o que ninguém quer, aquele é o pedaço de caco de vidro que está ali jogado, largado. E Jesus olha para aquele homem, se aproxima dele, movido de graça, movido de amor, para servir. Movido de amor para servir aquele que tanto precisa. E ele olha para aquele homem e diz, você crê que eu posso te curar? Você crê? E Jesus cura aquele paralítico. Ali, na simplicidade. Entre o abismo da profundidade de alguém que estava esquecido e Jesus, cheio de amor e compaixão, para servir. Amados, não existe evangelho sem serviço. Não existe evangelho de Deus sem amar o próximo. Não existe essa possibilidade de estarmos reunidos aqui todos os domingos e não traçarmos um plano para amar as pessoas. Não é possível. Não precisamos de estar mais reunidos assim. Se nós não formos
despertados pelo Senhor, a sair do nosso conforto. Deus lhe deu tanto. Deus te deu tanto. Mas nós temos tanta dificuldade em servir. E isso tem entristecido o Senhor. Isso tem entristecido o Espírito Santo, que encontra-nos em uma posição tão confortável para receber. Eu preciso de oração, eu preciso de uma palavra do pastor, eu preciso. E você tem uma fome incansável, incalculável, uma necessidade de ter, de receber de Deus coisas. Mas você não esboça nem um pouco o transbordar em amar o próximo. Sabia que se nós despertássemos, fôssemos despertados hoje, que eu creio que seremos, pelo Espírito Santo, nós não caberíamos mais aqui. Porque você não ia conseguir sair de casa sem ligar para alguém, para um amigo, para convidar um amigo seu, para chamar uma pessoa necessitada, para pegar na rua, seja o que for. Estamos apenas a pensar em nós o tempo todo, um egoísmo absurdo. Mas o Evangelho da graça é o Evangelho que alcança o próximo. Que da mesma forma que te alcança, pode alcançar a pessoa que está do teu lado. Quando aqueles homens reunidos em Atos capítulo 2 aguardavam a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1, você vai ver, eles estavam ansiosos para que o Espírito Santo viesse sobre eles. E o Espírito Santo, quando veio sobre aqueles homens, eu conversava com o pastor Fernando ontem, eu dizia assim, Deus só derrama poder na vida daqueles que querem tocar os outros. Só vem poder de Deus, unção de Deus, graça, para a vida daqueles que querem amar o próximo, que querem servir a Deus. Porque você não precisa do poder de Deus, se você não for servir. Não precisa. Você não precisa da unção do Espírito Santo, se não for para servir. Nós não precisamos. Mas se nós entendermos que isto é a essência de sermos igreja, meu irmão, nós vamos clamar. Nós vamos clamar, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Porque eu entendo que eu não tenho a capacidade necessária para amar o próximo. Mas se tu vieres sobre mim, Senhor, eu servirei, eu amarei, eu pregarei o Evangelho, eu irei nos vilarejos, eu irei no necessitado, eu irei buscar aquele que precisa, eu irei, Senhor. Mas esta capacitação que vem do alto só vem para aqueles que estão com o coração despertados para servir a Deus. Não podemos ser um povo egoísta. Nós precisamos ir em busca daqueles que estão perdidos. Pastor, eu não consigo pregar dentro da minha empresa porque eu fiz muita coisa errada. Eu dei mau testemunho como empresário. Eu quero dizer que a graça de Deus está disponível para que você se arrependa, para que você peça perdão a Deus, para que você peça perdão a seus funcionários, para que você se reconcilie, para que você seja um homem de caráter, chame todo mundo numa reunião e diga, eu pequei contra vocês, eu falhei, eu agi mal, eu reconheço o meu erro, mas a graça de Deus me alcançou, e porque Deus me perdoou, eu quero pedir perdão a vocês. Reconciliem-se, reconcilie com as pessoas. A graça de Deus te dá essa capacidade de resolver, inclusive, problemas do seu passado, que te faz ser uma pessoa, muitas vezes, simplesmente fechada. Eu não consigo transbordar amor para ninguém, eu não consigo ajudar alguém que precisa, eu não consigo trazer para a igreja essa pessoa, levar para uma célula, eu não consigo nem chamar porque eu tenho vergonha. Há pessoas que têm vergonha da vida que tiveram.
Há pessoas que erraram tanto que têm vergonha de chamar um amigo para conhecer Jesus. Eu ensino aos meus filhos, vocês não podem ter vergonha de Jesus. Porque começam a conhecer os amigos da escola, não sei o quê, e eles, quando vão falar de Jesus, muitas vezes são chacotados, são insultados pelas crianças que não têm a Cristo. E as nossas crianças ficam o quê? Recuadas, com medo. Elas ficam com medo, papá, não consigo falar de Jesus na escola. Eu não consigo falar do amor de Deus. Aquele menino não me ouve. Aquela menina, ele é mau, ele é perverso, ele não quer ouvir Jesus. E eu já fico com medo ali, envergonhado. E eu tenho orado e pedido a Deus, Deus, dá-me sabedoria para ensinar os meus filhos a não ter vergonha de Jesus. De não ter vergonha de assumir a sua vida com Deus, a sua aliança com Deus, desde cedo. Por isso eu ensino-os a orar. Vamos orar, nós temos que ter tempo de mesa com as crianças. Temos que ter tempo de mesa. Aqui falamos tanto, estabeleça um culto familiar. Estabeleça um dia para você orar. Deveria ser todos os dias, mas pelo menos um. Para você ler a Bíblia com seus filhos. Pelo menos um, meu Deus. Isso deveria ser uma rotina natural. Sentamos na mesa. E quando sentamos na mesa para comer, estabeleça uma regra. No Bible, no food. Hã? Se não tem Bíblia, se não tem oração, não tem comida, jovem. Não vais comer hoje. É a regra da casa. Acabou. Acabou. Agora, se você é aquele que chega, senta, já come. Corre, a hora do trabalho, tem que chegar cedo da empresa, não sei o que. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos que frear o carro. Nós temos que... Aqui é frear? Não, é o quê? Travar o carro. Travar essa aceleração louca que faz com que os pais não tenham tempo de qualidade para amar seus filhos, para servir seus filhos. E é óbvio, você não faz isso em casa, quanto mais vai fazer fora. Se o pai não consegue servir em casa, como é que ele vai servir fora? Se ele não consegue servir a esposa que está doente, que precisa de uma oração. Há mulheres que dizem que estão passando por dores profundas e dizem, pastor, meu marido não ora por mim. E sabe, me dá uma vergonha da minha geração de homens, sabe? Tenho vergonha. Mas que homem é esse? Mas que homem é esse? Que vê a mulher aflita, manda ela ir dormir, que o mal dela é sono. Toma um remédio aí que passa. Você não assume o seu papel de sacerdote, de homem espiritual, líder, cabeça da sua casa. Que geração frajuta é essa? Que geração de homens é essa que não conseguem resolver conflitos dentro do lar? Que não conseguem se impor e dizer, aqui não, Satanás. Você não entra na minha casa. Eu sou guarda da minha família. Eu zelo pela minha família. E eu, sinceramente, eu tenho vergonha dos homens de hoje. Sabe por quê? Porque as jovens que tem hoje estão ficando sem homem para casar. Acabou. Meninas, muitas vezes, que estão há 30 anos, 35 anos na igreja, não casam, e vão falar conosco, conversa comigo. Eu pergunto, minha filha, o que é que está acontecendo? Não, pastor, não tem homem. Escute bem, o homem não é aquele que carrega em seu gênio, em seu corpo físico, o órgão sexual masculino. Isso não é só ser homem. E as mulheres não estão à procura só disso. E está a faltar na sociedade homens de princípios, homens de valores, homens que não negociam a palavra, homens cheios da palavra dentro revelada, homens que vivem na graça de Deus. Não é aquele moleque que quando tem um problema na casa, vai para a casa do teu pai que eu vou para a casa da minha, porque eu não dou conta de ficar de cuidar de uma família. Eu não dou conta de ter uma família. Basta o primeiro problema. Ele já liga para a mãe,
Seja homem. Deus quer levantar uma geração de homens. Deus quer levantar uma geração de homens poderosas. Amém. A graça de Deus está disponível. A unção, o poder de Deus, a sua presença está a ser derramada na vida daqueles que querem servir. E o serviço, o primeiro ambiente para você praticar o serviço a Deus é dentro da sua casa. Fim de papo. Dentro da sua casa. Depois que você serve fielmente a Deus, a sua esposa e vice-versa, a seus filhos, aí você transcende o muro da casa e você começa a servir seus vizinhos. Você começa a servir a sua rua. Você começa a servir o seu bairro. Você começa a servir os vilarejos. Amém? Não vamos ser hipócritas que conquistam tudo lá fora e somos derrotados dentro de casa. O homem é um tremendo evangelista quando abre a boca. Quando vai lá nas comunidades, vidas se convertem. Mas ele não conseguiu ganhar o coração da filha dele para Jesus. Falhamos nas nossas casas e queremos justificar a nossa falha dentro de casa, vencendo lá fora. Pode parar com essa história. Pode parar com essa história. Volta para dentro da tua família. Volta para dentro da tua casa. Quero ser evangelista, não sei aonde. Eu disse, já evangelizou seu pai, sua mãe, seus irmãos? Já está dando testemunho de que você é um homem de Deus dentro da sua casa? Porque não é essa a informação que eu tenho da tua casa. A informação que eu tenho da tua mãe é que tu és um desobediente. É que tu és um rebelde. Que tu não se submete. Tua mãe pede para lavar os pratos, nem lavar os pratos da tua casa tu queres. Teu pai te pede para lavar o carro, você faz uma cara deste tamanho. Mas a Deus você é obediente. Mentira. Não minta. Não seja falso. Volta para a tua casa, volta para as tuas origens. Hoje começa a servir a tua mãe. Volta para casa, começa a amar a tua mãe. Mãe, o que é que você precisa? Eu estou aqui. Começa a servir dentro de casa, a tua esposa. Para de ficar trabalhando até 23 horas, 1 hora da manhã. Sai de 6 da manhã, nem vê a esposa e os filhos. Estou trabalhando muito. E tem homens que querem mostrar. Eu não sei. Sinceramente, eu nem sei se eu vou falar isso aqui. Tem homens que querem mostrar, eu sou a máquina de trabalho. Você é um... Minha vida é trabalhar. Pastor, eu trabalho assim, pelo menos 70 horas por semana. Eu sou... Está sem graça. Esse está sem graça, literalmente. É um desgraçado. Pronto, a palavra é essa. Você é um desgraçado. Você não tem tempo para estar com a sua esposa. Você não tem tempo para estar com seus filhos. Você está achando que está a ganhar um mundo lá fora, meu. Volta para a tua casa. Para com essa bobeira. Eu sempre digo a Fernando, fechou a loja? Eu ligo para ele de tardezinha. 17 horas, já fechei, irmão. Já fechei a loja. A gente disse que fechou a loja. Nós não temos loja. Mas loja é o trabalho. Fechamos a loja cedo. Faz 3 anos que eu não levo trabalho para casa. 3 anos que eu deixo até o notebook no trabalho. Eu não vou nem levar. Fica mesmo aí, porque é ele que quer me levar para a tentação. Não levo. Faça chuva, faça sol. Quando eu estou em casa, eu estou em casa. Eu estou de corpo, espírito, alma. Estou para estar com a minha família. Estou para estar com a minha esposa. Vamos deitar, mulher. Vamos assistir o quê? Tem o que aí para nós assistir? Põe aí a Casa de Davi. Vai assistir a Casa de Davi. Vai assistir The Chosen. Não fica assistindo porcaria, não. Tanta coisa boa para você ficar com a esposa. Vai fazer uma boa comida. Chega em casa. Eu vou até cozinhar nesses 3 anos. Porque eu não tinha... Clemes, eu sempre gostei muito de cozinhar. Mas eu estava trabalhando tanto, que eu não tinha mais tempo para cozinhar.
Era fast food, era vamos para restaurante. Sabe o que é importante você cozinhar? Sabe o que é importante comer a comida de casa? Sabe o que é importante pegar mesmo ali, lavar os legumes, cortar, chamar todo mundo? Vem, vamos aqui cortar. Tu lava, o outro enxuga, o outro corta, divide as tarefas dentro de casa. Você não tem noção do poder que isso tem dentro da sua casa. Você não tem noção. Vamos fazer juntos. Terminou a janta, agora vamos limpar os pratos, todo mundo junto. Sabe essas coisas que foram se perdendo? E a gente achando que estamos abafando, porque temos dinheiro para comprar, para pedir comida no Mambo, o tempo todo, pedir comida no Mambo. Não, vamos pedir pizza. Hoje vamos pedir hoje vamos pedir sanduíche, hoje vamos pedir cachorro-quente. Afinal, temos dinheiro, vamos fazer comida para quê? Para de fazer, vai fazer a comida. Vai lá temperar o frango, tira da geladeira, coloca o sal, mela as suas mãos, chama a sua mulher para ajudar. Vocês estão ali na cozinha, vocês estão conversando. Então, isso é comunhão. Isto é comunhão. Os fast food arrancaram a comunhão da igreja. Literalmente, as famílias não têm mais comunhão. Há pessoas que estão aqui, e se você for essa, não fique com raiva de mim, não. Mas há pessoas que estão aqui, que já pediram no aplicativo a comida, para quando chegar em casa a comida já está lá. Hã? Você já fez isso ou não? Quem aqui já fez isso na igreja? Vamos lá. Seja sincero. Não precisa ter vergonha. Quantas vezes você está no culto, terminando o culto, aí você mandou uma mensagenzinha para a churrascaria, lá, churrascaria de Jax. Manda 2 frangos aí. Ah? Daqui a 30 minutos eu estou chegando em casa. Irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo. Não há nenhum problema em pedir comida, certo? O que eu estou querendo mostrar a vocês é que coisas básicas e simples da vida que fazem a diferença no serviço, no amor. Quando você faz uma comida em casa, mesmo que você não seja um bom cozinheiro, meu irmão, você que diz, homem, você que não cozinha, que não faz nada, olha no YouTube, como fritar um ovo. Não me mata de vergonha. Frita um ovo para tua esposa um dia na vida. Faz uma tosta ali mista para teu filho. Nós amamos ao outro. Não é só quando eu prego o evangelho, não, eu amo ao outro quando eu o sirvo. Ah, meus irmãos, eu poderia ficar falando aqui a tarde toda. Sejamos práticos com o evangelho. Vamos parar desse negócio assim de espiritualizar tudo. Tudo é muito, sabe? Não. Começa a tirar a toalha do chão. Começa a pôr a roupa suja na máquina de lavar. Começa depois, homem, tira a roupa, vai estender a roupa. Por que é a mulher que tem que tirar a roupa e estender? Aquela roupa pesada. Estenda a roupa para a tua dama. Os solteiros, fecha os ouvidos. Né? Vocês ainda vão chegar nesse nível. Não disseram um amém, então não vão chegar, vão ficar mesmo assim. Tudo é eunuco. Sirva, ame. O marido saiu para trabalhar, mulher. Troca a roupa da cama. Deixa aquela cama bonita, organizada, limpa o chão. Passa uma boa lixívia ali, um lava-tudo. Deixa o teu quarto preparado para receber teu marido. E olhe, por acaso a gente foi ontem lá naquela comunidade e eu e Fernanda a gente notou uma coisa muito interessante. Pobreza não tem nada a ver com sujeira. Esqueça. Nós entramos em umas casas, Itamar, eu e Fernando, eu fiquei impressionado. Sabe aquela casa que não tem nada? Aquelas casas de chapa. Mas de uma organização. Um chão tão limpo, Aura, tão limpo. Os potinhos de comida assim, na sequência, do menor para o maior. Não tinha um pó naquela terra. Eu não sei o que ela fez para aquela terra não coisar o pó. As chapas todas organizadas, alinhadas. Não tinha flecha de luz entrando dentro da casa. Uma coisa assim que eu disse. Há pessoas que são extremamente ricas, mas são podres. E há pobres extremamente organizados, limpos.
Então não é a casa que você mora, não é as condições que você tem. É teu coração de servir ao outro, deixar a tua casa preparada. Ela sabia que a gente ia, que ia ter a visita. Nossa. Mas assim, como que chama? O terreiro? Não, ali era a parte da frente da casa. Hã? O terreno da casa, né? A casinha e o terreno. O quintal. O quintal das casas, uma perfeição. Uma organização. Apanharam todas as folhas, tudo muito bonitinho. E quando eu olhei para aquela senhora, sabe assim, aí o coração do pastor mesmo, né? Eu disse, eu vou arrancar essa mulher agora do fundo das trevas. Eu vou tirar ela da mão do diabo. Mas eu só saio daqui com ela no meu colo aqui, assim, ó. Mas eu não vou deixar essa vida ser ceifada por Satanás. Aí Deus te move de graça e de compaixão para servir o outro. Meu Deus! Como nós podemos fazer tanto com tão pouco e estamos todo mundo parado, esperando sei lá o quê? Olhe para teu vizinho e diga, sirva. Sirva o outro. O amor de Deus. E para encerrar, cantamos uma canção que eu pedi aos meninos há umas semanas atrás para ensaiar. E essa canção diz, desce aqui, como em Pentecostes outra vez. Sabe o que eu quero fazer hoje? Quem joga videogame quando está numa fase bem avançada, quem conhece aqui sabe. Aí a gente diz assim, não, reseta o jogo. Já viu isso? Já fizeram isso? Vamos resetar, vamos começar de novo, do início. vamos voltar, ó. Vamos voltar e vamos começar de novo. Eu quero te convidar a começar de novo hoje. Quero que você aperte o botão de reset. E você vai dizer, Senhor, está no meu coração a igreja de Atos. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens sedentos por ti, que queriam e clamavam pela unção do Espírito Santo para quê? Eles clamavam pela unção e a presença do Espírito Santo para quê, igreja? Para servir. Não era para que ninguém se achasse o máximo. Uau, eu agora tenho poder. Não. Eles clamavam ao Espírito Santo, desce aqui. Desce aqui. Eu quero ser cheio do teu poder para servir. E eu sei que há pessoas aqui que não têm o hábito do serviço e não desenvolvem este serviço, seja dentro de casa, com a esposa, com os filhos, seja na comunidade, no trabalho, seja onde for. Há pessoas que não conseguem pôr em prática isso e se sentem extremamente limitadas. Aqui, há pessoas hoje que se sentem limitadas no serviço. E você diz, pastor, eu não tenho essa graça para amar. Eu não tenho essa graça para ir até o necessitado, aquele esquecido que ninguém dá nada. Eu não tenho. Mas, pastor, eu quero. Eu não sei como, mas eu quero que o meu coração seja cheio de amor e de graça de Deus para servir ao outro. E aí nós vamos cantar essa canção. E eu vou, junto com os pastores, ungir vocês. Somente preste atenção. Somente aqueles que dizem, eu quero capacidade do alto, eu quero a unção do Espírito Santo sobre a minha vida para que eu consiga amar o próximo. Porque eu não consigo, pastor. É muito. Eu só olho para a minha própria vida. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos desafios, eu tenho muita dor de cabeça no meu dia a dia, na minha empresa, é muita coisa para eu resolver. Eu estou focado em mim. Eu. Depois eu de novo, depois eu. Então, eu ainda não abri minha agenda para uma outra palavra chamada outro. Por enquanto a palavra só tem eu. Mas hoje essa unção vai fazer sua agenda abrir para o outro. Unção para servir. Não a você, mas ao outro. Unção para servir, para amar o outro. Unção
para amar aquele que ninguém ama. Unção para começar a servir a sua esposa, você homem. Começar a amar seu marido, mulher. Unção para cuidar agora dos filhos, porque tem meninos que são criados literalmente em casas que não há nenhum tipo de cuidado. A não ser come, veste, dorme. Isso não é cuidado. Comer, vestir, dormir. Comer, vestir, dormir. A gente está nesse ciclo vicioso. O menino comeu, comeu. O menino tem roupa para vestir, vestiu. O menino dormiu, dormiu. Amanhã é outro dia. Isso não é servir. Escute, isso não é servir. Agora nós vamos orar. Amém?